Durante este mês acontece em todo o Brasil a campanha Setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio. A campanha existe desde 2014 e foi criada pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a 14ª causa de mortes no mundo e a terceira entre pessoas na faixa etária de 15 a 44 anos. Para conversar sobre este tema, aqui no estúdio comigo, a psicóloga Cláudia Monteiro, professora da Universidade Federal do Maranhão e coordenadora do projeto Plantão Psicológico da UFMA. Muito bom dia, Cláudia. Obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Como é que a psicologia explica o suicídio? É um fenômeno que acaba vindo junto com muitos outros sofrimentos e ele deve ser olhado com muita atenção e muito cuidado. E amparo também, né? Essa pessoa que está desejando esse suicídio, ela precisa, sim, de um espaço para falar disso. Como é que os amigos e a família podem ajudar? Conversar sobre isso? Se eles conseguirem, sim. Por que eu digo que se eles conseguirem? Porque não é fácil falar sobre o desejo de morte com alguém que você ama, que você quer que viva, que você, afinal de contas, a morte daquela pessoa significa enorme sofrimento para você. Então, sim, né? Abrir um espaço de conversa, abrir um espaço em que essa pessoa não se sinta mal por ela desejar algo tão complicado, tão difícil quanto o suicídio, em que ela possa falar sobre isso, em que ela possa dizer, até para que se possa fazer uma diferença, se ela está falando em encerrar a própria existência, né? Ou se ela está falando sobre um momento muito difícil em que ela quer desaparecer, né? Agora, eu falei, o ideal, alguém consegue escutar, alguém consegue conversar com essa pessoa, escutá-la? Se não, se é muito difícil falar sobre isso, procure um profissional. Se essa pessoa tiver uma disponibilidade para falar com alguém profissional, alguém que pode, né, no caso, por exemplo, falar a partir da psicologia, né? Sim. Alguém que pode ser aquela pessoa que vai ouvir essa outra e entender com ela o processo que ela está vivendo, né? Então, a melhor maneira da família e dos amigos ajudarem é viabilizar, buscar um profissional espaço de escuta, da área, né? O ideal é que seja um profissional que possa ser esse espaço de escuta para essa pessoa. O tema suicídio sempre foi revestido de um certo tabu, né? Sim. E existe muito preconceito e vergonha que cercam esse tema. A vergonha e o preconceito acabam sendo adversários na luta, né? Muito, muito. Nós temos a nossa sociedade ocidental, né, e falando da nossa sociedade brasileira, a gente lida muito mal com a morte, né? A morte é algo que a gente não fala, não vamos falar disso. A pessoa começa a falar sobre morte, você imediatamente, às vezes, diz, até com a mão mesmo, né? Não, não faz isso, não fala desse assunto, vamos mudar de assunto, vamos falar de vida, vamos falar de outra coisa. Então, o espaço para falar da morte acaba sendo realmente um espaço muito difícil, em que a maioria das pessoas não tem esse espaço para falar quando isso chega na vida delas de alguma maneira, isso esbarra na vida delas de alguma maneira. Ou seja, de certo modo, nós temos crianças e adolescentes muito pouco preparados para lidar com a morte e talvez com muito pouco espaço, né? Aproveitando para falar disso, no plantão psicológico, daqui a pouco a gente vai falar, mas no plantão nós acabamos recebendo, às vezes, muitas famílias que estão preocupadas com seus adolescentes, em especial seus adolescentes, mas estão muito preocupados porque eles têm falado em algum momento em morte. E a família é muito assustada em relação a isso. E às vezes eles ficam um pouco assustados quando a gente diz, não, então, né, traga aqui, vamos falar com eles sobre isso. Nós preparamos muito pouco as nossas crianças e os nossos adolescentes e talvez os nossos jovens também para lidar com a morte. O que ela significa, né? Que lugar ela tem na vida, no fluxo da vida, né? E como eu lido com o momento em que eu a desejo de alguma maneira, né, na minha vida. E o plantão psicológico da UFMA, onde funciona, como funciona, quem pode ter acesso?
toda e qualquer pessoa. A gente costuma dizer que o plantão psicológico, o nosso projeto de extensão, ele já funciona há 2 anos. Nós atendemos quinta pela manhã na Vila Embratel, no núcleo de extensão da UFMA, e terça e quinta pela manhã na Defensoria Pública do Estado, ali na Rua da Estrela, no Reviver. Nós atendemos toda e qualquer pessoa que chegue. Por quê? Porque ele é um atendimento clínico de urgência psicológica, incluindo questões relacionadas ao suicídio, né? Ele é um atendimento clínico de urgência em que a pessoa ela é prontamente atendida, claro, por ordem de chegada. Nós temos, evidente, um certo limite também. Nós temos hoje uma sala e conseguimos, às vezes, uma segunda sala. Então, hoje nós temos uma capacidade de atendimento entre 7 e 8 pessoas. Já atendemos até mais do que isso numa manhã, mas, em geral, a gente tem uma capacidade de até 7, 8 atendimentos por manhã, né? Quantas pessoas já foram atendidas até hoje? É um atendimento gratuito, né? É um atendimento gratuito. Aproximadamente umas 500, só na defensoria, né? Eu acho que umas 500 pessoas, mais ou menos, né? Então, ao todo, no projeto, a gente já deve ter atendido mais de 600 pessoas, da ilha inteira, né? E de todas as faixas etárias? De todas as faixas etárias e de todas as classes socioeconômicas. Como é um serviço, né, público, gratuito, por ordem de chegada, sem agendamento, a pessoa não precisa agendar, basta que naquele dia a gente realmente consiga, né, o número de pessoas, né, atender o número de pessoas. O atendimento, todo o nosso plantão psicológico lá é de total responsabilidade da UFMA. O que a Defensoria tem feito é acolhido o nosso trabalho lá dentro, cede salas de atendimento, cede o seu espaço físico, a sua localização e nos dá total apoio para nós mantermos o serviço lá dentro, mas é de completa responsabilidade da UFMA. Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, pelas informações e orientações. Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho no plantão psicológico. Obrigada. No próximo bloco, a preocupação com o meio ambiente na moda orgânica. Até já!